Bom, pessoal, a partir de hoje estudaremos fenômenos exclusivamente acústicos. Isso porque, em aulas passadas, estudamos outros fenômenos ondulatórios que também eram úteis para o som. Ou seja, já estudávamos acústica anteriormente. Aprendemos ressonância, difração, a própria reflexão foi estudada por nós, né? E todos aqueles fenômenos, interferência, todos eles também valiam para o som, a não ser pela polarização, porque o som é uma onda longitudinal e somente ondas transversais podem se polarizar. Na aula de hoje, nos debruçaremos sobre a reflexão exclusivamente sonora e também sobre o batimento. Para tanto, veremos o que é o reforço, a reverberação e o eco, que são fenômenos advindos da reflexão, e por último estudaremos o que danado é esse batimento. Legal! Vamos em frente! Galerinha, o primeiro conceito que nós aprenderemos na aula de hoje é chamado de persistência auditiva, e ele é fundamental para que possamos compreender novos conceitos mais para frente. Eu acho que você já deve ter percebido que no meio de uma multidão é muito complicado diferenciar o som que sai de uma pessoa e o som que sai de outra. É muito complicado mesmo, e isso se deve à persistência auditiva. É que nós, seres humanos, precisamos que a diferença de tempo entre o primeiro e o segundo som que chega aos nossos ouvidos seja, no mínimo, de 0,1 segundo. E esse intervalo de tempo é justamente o que chamamos de persistência auditiva. Em outras palavras, é o intervalo de tempo em que nós confundimos dois sons, em que eles parecem um só, em que eles parecem muito misturados. Em outras palavras, somos incapazes de distingui-los. Cada animal na natureza possui uma persistência auditiva diferente. Inclusive, isso será mencionado daqui a pouquinho. Mas, para nós, seres humanos, nós temos esse valor de persistência auditiva. Somente a partir dele é que nós começamos a diferenciar uma onda sonora da outra. Veja que esse é um intervalo de tempo muito pequeno. É a mesma coisa que pegar 1 segundo e dividi-lo por 10, mas ainda assim é um intervalo de tempo considerável a partir de algumas situações que veremos agora. A primeira dessas situações é uma que diz respeito ao fenômeno chamado de reforço. Para que possamos compreendê-lo melhor, eu gostaria que você imaginasse estar de frente a uma parede, e eu quero que você esteja muito próximo dela, de tal forma que a distância entre a sua boca, que é a fonte sonora, e a própria parede, seja uma distância muito pequenininha. O legal é que a gente observa que, quando você emite uma onda sonora, que é uma onda longitudinal, porém, para facilitar, estamos utilizando uma representação transversal, quando essa onda é emitida, ela chega até o anteparo refletor e sofre justamente o fenômeno da reflexão, que tem aquele velho efeito do bate e volta que comentamos em aulas anteriores. Então, o som vem, bate na parede e depois ele volta, ok? O som que você emite diretamente de sua boca é chamado de som direto. E o som que bate na parede e volta para os seus ouvidos é o que chamamos de som refletido. O interessante é que se essa distância for realmente muito pequena, o som refletido chega aos seus ouvidos
num intervalo de tempo muito pequeno também. A gente costuma dizer que esse intervalo de tempo é muito menor que é justamente o que significa esse símbolo, 0,1 segundo. Ou seja, é um tempo de retorno muito inferior à sua persistência auditiva. Nesse caso, você não vai conseguir fazer uma diferenciação apropriada do som. E aí você vai ter a sensação de reforço. E esse reforço fará com que o ouvinte tenha a sensação de perceber um som mais forte do que aquele que foi originalmente emitido. Pessoal, como esse intervalo de tempo é muito pequeno, praticamente desprezível, nós não conseguimos diferenciar muito bem o som direto e o som refletido. O nosso ouvido interpreta como se a gente tivesse dois sons chegando praticamente ao mesmo tempo, até ele. E isso faz com que as amplitudes desses sons se somem. E isso, logicamente, resulta numa onda mais intensa, pelo que aprendemos na aula anterior. Por isso, a sensação de um som mais forte para o reforço. Então não confunda e não se esqueça. Para distâncias muito pequenininhas, o intervalo de tempo chamado persistência auditiva não é alcançado. O tempo de retorno da onda é muito inferior ao que chamamos de persistência auditiva. Isso faz com que não consigamos diferenciar o som direto do som refletido, e por isso teremos a sensação de um som mais forte. Esse é o reforço. Agora veremos um outro fenômeno que é chamado de reverberação. E eu tenho certeza de que todos vocês já passaram pela reverberação alguma vez na vida. Gente, a reverberação não exige uma distância tão pequena assim. É uma distância pequena, mas não é uma distância minúscula. Você não precisa mais ficar grudado na parede, certo? Quando você tem uma distância que é não tão pequena, a onda refletida vai levar um certo tempo para retornar ao seu ouvido. E esse tempo ainda será menor que a sua persistência auditiva. Então você ainda não consegue diferenciar muito bem um som do outro. Porém, ao contrário do reforço, este tempo não é desprezível. Já podemos considerá-lo para um novo efeito. Galera, quando você tinha um reforço, você não conseguia diferenciar o som direto do som refletido, porque eles chegavam quase que ao mesmo tempo, eram quase que simultâneos. Na reverberação, você começa a perceber uma diferençazinha, ou seja, eles não chegam tão simultaneamente assim. Então, é como se você falasse e você tivesse uma outra pessoa falando o que você falou, só que quase ao mesmo tempo. Quase. Isso vai dar a sensação de que o som é prolongado. E isso acontece muito em nossos banheiros. Em nossos banheiros, quando estamos tomando banho, a gente costuma cantar bastante, né? E a voz até parece que fica agradável. Isso porque as distâncias entre as paredes do banheiro são pequenas, porém não são desprezíveis. Então quer dizer que o som que você emite no banheiro vai ser refletido pelas paredes e vai retornar até você. Você vai ter a sensação de prolongamento do som, porque você vai ter um tempo de retorno que é pequeno, mas não é desprezível. E isso é muito bom porque é como se você estivesse se ouvindo. E isso te dá uma noção de afinação da voz
até melhor. É por isso que você acha que no banheiro você é um astro da música. Para quem está fora do banheiro, isso não acontece não, viu? Para quem está fora do banheiro, você continua com a sua voz original. No meu caso, não é uma voz tão bonita assim, né? Mas ok, vocês pegaram a ideia. Então, a reverberação conta com uma distância que não é desprezível, existe um tempo de retorno que é menor do que a persistência auditiva, você ainda não consegue diferenciar totalmente um som do outro, mas você está na iminência de fazer isso, digamos assim. E isso nos faz ter a sensação de que o som está prolongado, beleza? Lembre-se sempre de suas cantorias ao banheiro. Muito bem! Em suma, para que você não se esqueça, tanto para o reforço quanto para a reverberação, o som direto não se extinguiu completamente quando o som refletido surgiu. Por isso que temos a sensação de um som mais intenso no reforço e um som mais prolongado na reverberação, beleza? Isso não acontece quando nós estudamos o próximo fenômeno decorrente da reflexão, que é chamado de eco. No dia a dia, nós temos uma boa noção do que é que esse eco quer dizer. Quando nós falamos alguma coisa, por exemplo, estamos na beira de um precipício e estamos um pouco carentes. Então a gente grita, eu te amo! E aí depois de um tempo você escuta, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Enfim, a gente sabe o que é que o eco quer dizer, né? Mas o que é que o eco é fisicamente falando? Dessa vez, nós temos uma distância mínima para o eco. Daqui a pouquinho, eu mostrarei para vocês que se considerarmos uma velocidade de 340 metros por segundo para o som, essa distância mínima é de 17 metros. E geralmente a velocidade do som gira em torno desse valor, né? De 340 metros por segundo. Em algumas regiões, você tem um pouco para mais e em outras um pouco para menos. Então, a distância mínima para você perceber o eco gira em torno de 17 metros. O legal é que essa distância faz com que o som direto e o som refletido sejam totalmente diferenciáveis. Então quer dizer que o tempo de retorno do som refletido supera a nossa persistência auditiva. Conseguimos distinguir esses dois sons com muita facilidade. O interessante é que essa distinção faz com que nós tenhamos a sensação do som estar se repetindo. Bacana? Então, emitimos um som com uma distância mínima até o anteparo refletor de 17 metros, o som ele vai se extinguir, o nosso som direto, né? Mas nós teremos o som refletido. E o som refletido volta para a gente com as mesmas características iniciais do som direto. E é por isso que nós temos a sensação de repetição, ok? Bacaninha! Gente, essa observação é fundamental para diferenciarmos o eco dos outros dois fenômenos. Afinal, nele, o som refletido é percebido, né, pelo ouvinte após o som direto se extinguir em seu campo de audição. Então, dessa vez, não temos nem reforço nem reverberação. É por isso que no seu banheiro você não escuta eco, porque você precisa de uma distância mínima considerável, né?
Você escutaria eco se o seu banheiro possuísse paredes distanciadas de 17 metros. Mas não é esse o caso da maioria dos banheiros. A não ser que seja o banheiro de um milionário, né? Que vocês com certeza terão quando vocês passarem no vestibular. Muito bem, vamos em frente. Pessoal, o bacana é que agora nós temos capacidade de definir uma equação matemática que relacione o intervalo de tempo necessário para que o som refletido chegue até o emissor da onda e também a distância entre essa fonte e o obstáculo refletor que nós consideramos para o eco. E é uma equação muito simples, veja só. Temos aqui o nosso coleguinha de sempre gritando aqui para uma caverna. A onda sonora que ele emite chega até o fundo da caverna, que é um anteparo refletor. A onda então bate e volta, sofre, portanto, reflexão, chegando mais uma vez até o emissor, que dessa vez atuará como ouvinte. E aqui ele perceberá o eco. Então ele grita, ei! E aí, depois de um certo tempo, ele escuta, ei, ei, ei. Beleza? É basicamente isso que está acontecendo aqui. Lembrando que essa distância entre a fonte e o anteparo refletor, que estamos representando por Dzinho, precisa fazer com que esse retorno seja superior a 0,1 segundo. Ou seja, queremos superar a persistência auditiva. Galerinha, o legal é que pela cinemática nós sabemos que a velocidade é calculada como ΔS sobre ΔT. Este ΔS, no geral, nós tratamos como deslocamento. Porém, aqui, como queremos trabalhar de forma escalar, eu quero que você interprete como distância percorrida, beleza? Gente, o ΔT é o intervalo de tempo, né? Em nosso caso, é o intervalo de tempo para a onda ir e depois voltar. Muito bem, vamos adaptar essa expressão de acordo com o que nós concluímos. Primeiro de tudo, essa velocidade não é qualquer velocidade. É a velocidade do som no ar, nesse caso, né? O nosso ΔS também não é qualquer ΔS. Como eu disse para vocês, queremos analisar o movimento todo. Então, queremos a ida e a volta. Vamos tratar esse ΔS como distância percorrida, gente. Na ida, a distância que a onda percorre é a distância d. E na volta, também é a distância d. Quer dizer, então, que a distância percorrida total vai ser de d mais d. Ou, simplesmente, 2d. Bacaninha? E esse ΔT vai ser o intervalo de tempo total para que a onda vá e depois volte, como nós mencionamos previamente. Essa é a expressão bacana que utilizaremos para as questões de eco, ok? Galerinha, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Eu disse para vocês que a distância mínima para o eco é de 17 metros, a partir de uma velocidade sonora de 340 metros por segundo. Vamos provar isso que eu disse? Vamos lá. Pessoinhas, sabemos que, para o eco, podemos dizer que a velocidade do som vai ser a mesma coisa que 2 vezes a distância entre a fonte e o anteparo refletor, e aqui embaixo nós colocamos o intervalo de tempo. Nós sabemos que a velocidade do som é 340 metros por segundo para esse exemplo genérico. Repetimos aqui o 2 e nós queremos saber qual é a distância mínima. Legal? Aqui embaixo a gente coloca o intervalo de tempo. Porém,
o menor intervalo de tempo que nós precisamos para perceber o eco é um intervalo de tempo que supere um pouco a persistência auditiva. Então, eu vou considerar que o mínimo é justamente 0,1 segundo, né? A partir daí que a gente conseguiria distinguir um som do outro e, portanto, verificaríamos o eco. Legal. Gente, é o seguinte, quando nós pegamos esse 0,1 e fazemos meios pelos extremos, ele vem para cá multiplicando 340. Ora, 340 vezes 0,1 é a mesma coisa que 34, ok? Isso vai ser igual a 2 vezes a distância mínima. Se isolarmos a distância mínima, deixando-a mais sozinha do que físico na balada, nós veríamos que ela vai ser 34 dividido por 2. E isso nos dá, realmente, uma distância mínima de 17 metros. Beleza? Isso para uma velocidade do som no ar de 340 metros por segundo e para uma persistência auditiva de 0,1 segundo. Ok? Gente, o legal é que esse eco pode explicar o funcionamento de algo muito bacana que é chamado de sonar. Pessoal, quando pegamos alguns animais, como morcegos ou mesmo golfinhos, nós temos o biossonar, que também pode ser chamado de ecolocalização. Um morcego, por exemplo, para contornar obstáculos durante a noite, em que as condições de visibilidade são bem pequenas, o que eles fazem é emitir uma onda sonora com uma frequência muito grande. Boa parte delas nós nem conseguimos ouvir, pois são sons acima de 20.000 Hz, ou seja, que superam o nosso limite de audição, ok? Eles emitem essa onda vai encontrar um anteparo refletor, nesse caso é uma árvore, essa onda vai sofrer o efeito bate em volta, ou seja, será refletida, e aí essa onda vai retornar para o animal. O animal, portanto, perceberá o eco da onda que ele emitiu, e a natureza e o instinto ensinam a esse animal a se localizar a partir dessa onda recebida, pois, a depender da demora de retorno dessa onda, ele conseguirá saber mais ou menos onde é que os objetos estão localizados. A natureza meio que ensinou aos animais que a velocidade do som vai ser 2 vezes a distância até o objeto, dividida pelo tempo de retorno. Naturalmente, eles conseguem fazer esse cálculo. Os golfinhos também fazem isso debaixo d'água. Emitem sons debaixo d'água que batem em obstáculos e retornam até eles. A partir do tempo de retorno, eles conseguem ter uma noção muito boa de onde é que as coisas estão. Alguns tipos de baleia também são capazes de fazer isso. Basta você assistir Procurando Dory. Vá lá, confie em mim. Gente, alguns navios também são dotados de um aparelho chamado de sonar, que é justamente utilizado para você conseguir detectar a profundidade de alguns objetos ou mesmo do assoalho oceânico. O que ele faz é emitir um sinal sonoro que vai até o fundo do oceano, por exemplo, e esse sinal retorna até o navio. A depender do tempo de retorno e conhecendo a velocidade do som na água, nós encontramos qual é essa distância até o fundo do mar. E é uma tecnologia muito útil para você resgatar objetos perdidos ou para cartografia oceânica mesmo, ok? Muito bacana. Uma outra tecnologia também importantíssima
baseada no princípio de funcionamento do eco, é a ultrassonografia. É assim que conseguimos ver, por exemplo, as primeiras imagens de Giovanna, uma bebê muito querida, filha de uma amiga minha e de minha esposa. Pessoal, quando o médico posiciona aquele aparelhinho que é chamado de transdutor na barriga da mãe, existem muitas ondas sonoras que são emitidas até o bebê. Mas não se preocupe, nenhuma delas vai prejudicar a saúde do bebê. Isso porque essas ondas sonoras que são emitidas estão além dos 20.000 Hz, ou seja, são ultrassons, não são audíveis pelo ser humano. E veja que o exame recebe o nome dessas ondas, justamente. Pessoal, o que acontece é que essas ultrassons, elas serão mandadas até o corpo do bebê e serão refletidas de volta ao transdutor. A depender do tempo de resposta, a gente tem uma noção boa da profundidade de tecidos que estão ali sendo localizados, né? Então pode ser de um bebê, pode ser de outros órgãos. E isso é baseado também nesse fenômeno do bate e volta, ou seja, do eco mesmo, tranquilo? Então, sem dúvida, temos muitas aplicações extremamente importantes. E agora faremos alguns exercícios utilizando aqui os conhecimentos que pegamos sobre o eco, beleza? Um caçador ouve o eco de um tiro 6 segundos após ter disparado a arma. Pode-se afirmar que o anteparo refletor, que seria o alvo nesse caso, encontra-se aproximadamente a. A questão pede também que a gente considere a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo. Questão bem tranquila. A expressão que nós aprendemos foi essa daqui, né? A velocidade do som no ar vai ser 2 vezes a distância até o anteparo refletor, dividido aqui pelo intervalo de tempo que a onda levou para ir e voltar até o emissor. Veja que a velocidade do som no ar, a questão pede que a gente coloque como 340 metros por segundo. Aqui seria 2 vezes a distância e o intervalo de tempo considerado é de 6 segundos. E veja que são 6 segundos mesmo. É justamente o intervalo de tempo necessário para que a onda seja emitida pela fonte e retorne a ela, de tal forma que essa fonte passará agora a assumir o papel de detector. Bacaninha. Pessoas, podemos facilitar um pouco a nossa vida pensando no seguinte: 2 dividido por 6 é algo que nós podemos simplificar dividindo aqui numerador e denominador por 2. 2 por 2 vai ser 1 e 6 por 2 vai ser 3. A gente pega esse 3 e joga para cá, fazendo meios pelos extremos. A nossa distância total, portanto, será 340 multiplicados por 3. 3 vezes 300 é 900. 3 vezes 40 é 120. 900 com 120, temos aqui 1.020 metros no total. Podemos marcar, então, a letra B de barriga d'água. Muito bem. Vamos lá para uma questão da minha querida UFPE. O menor intervalo de tempo para que o cérebro humano consiga distinguir 2 sons que chegam ao ouvido é, em média, 100 milissegundos, que nada mais é que a nossa persistência auditiva. Bacana! A persistência auditiva considerada
é de 100 milissegundos. Galerinha, não trabalhamos com milissegundos no Sistema Internacional de Unidades. Precisamos transformar esse intervalo de tempo em segundos. Porém, 1 mili significa dividir por 1000. Então, basta que a gente volte aqui 3 casinhas. 1, 2, 3. E aqui a gente coloca o 0. Então, seria a mesma coisa que 0,1 segundo. Justamente aquele valor que nós estávamos acostumados a adotar instantes atrás. Esse fenômeno é chamado persistência auditiva, como nós comentamos. Qual a menor distância que podemos ficar de um obstáculo para ouvir o eco de nossa voz, dada a velocidade do som no ar de 330 metros por segundo? Galerinha, a atenção que nós precisamos ter aqui é porque você não pode pensar instantaneamente na resposta de 17 metros. Lembre-se que aqueles 17 metros, a distância mínima para você distinguir dois sons que nós descobrimos, foi através de uma velocidade do som de 340 metros por segundo. Dessa vez, nós temos aqui uma velocidade de 330 metros por segundo. O resultado vai ser bem parecido, mas não é exatamente o mesmo. Vamos lá. Queremos aqui uma velocidade do som de 330 metros por segundo, queremos aqui saber essa distância mínima e temos que o intervalo de tempo é de 0,1 segundo mesmo. Gente, pegamos esse 0,1 e fazemos meios pelos extremos. 330 vezes 0,1 é a mesma coisa que 33, e isso é igual a 2 vezes a distância. Isolando a distância, teríamos 33 dividido por 2, que é o bonito resultado de 16,5 metros. Assinalamos então a letra A de AIDS. Bem legal, vamos lá, mais uma questão. O eco é o fenômeno que ocorre quando um som é emitido e seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa com um intervalo que permite ao cérebro distingui-los como sons diferentes. A velha persistência auditiva, Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade de propagação do som é de 1.600 metros por segundo, essa distância precisa ser de... Vamos lá. A questão fala pra gente que a velocidade de propagação é 340 metros por segundo e a distância mínima no ar é de 17 metros, para que você possa encontrar a persistência auditiva caso você não se lembre dela. Veja só, a velocidade do som vai ser igual a 2 vezes a distância até o anteparo, dividida aqui pelo ΔT. Você já sabe que esse ΔT é de 0,1 segundo, por tudo que nós discutimos até agora. Afinal de contas, estamos tratando aqui do cérebro humano. Gente, o som aqui no ar é de 340 metros por segundo. 2 vezes a distância, que seria aqui 17 metros, a distância mínima, e o intervalo de tempo chamado de persistência auditiva, o tempo necessário para se distinguir dois sons, é o que nós queremos saber. A gente faz meios pelos extremos aqui, Então, o ΔT vem aqui para cima, nesse lado da equação. 2 vezes 17 é a mesma coisa que 34. E aqui embaixo teríamos o 340, Veja que esse ΔT vai dar justamente 0,1 segundo. Então, é o resultado que nós esperávamos. Agora, nós vamos aplicar esse resultado para uma situação em que estamos debaixo d'água, certo? Lá na água, a gente faria o seguinte. Velocidade do som
vai ser a mesma coisa que 2 vezes a distância até o anteparo refletor, isso aqui dividido pelo ΔT, né? O intervalo de tempo que estamos chamando de persistência auditiva nesse caso. A velocidade do som na água é de 1.600 metros por segundo. 1.600 igual 2 vezes a distância que queremos saber e a persistência auditiva seria de 0,1 segundo. Gente, fazendo meios pelos extremos, teríamos 1.600 vezes 0,1, que vai dar 160. Isso é igual a 2 vezes a distância. Isolando a distância, teríamos aqui o bonito resultado de 80 metros. Bacana? O que nos dá aqui a resposta da letra C, de cirrose. Bacaninha! Não sei você, mas eu acho essa resposta bastante coerente. Afinal de contas, na água, nós temos uma velocidade sonora maior. Isso quer dizer, então, que nós precisaremos de uma maior distância em relação ao ar para que consigamos distinguir um som do outro. Então, realmente, é um resultado bonito. Vamos lá. Os morcegos são mamíferos voadores que dispõem de um mecanismo denominado biossonar, também chamado de ecolocalizador, como vimos durante a aula, que permite ações de captura de insetos ou o desvio de obstáculos. Para isso, ele emite a uma distância de 5 metros do objeto um ultrassom com uma frequência de 100 kHz. Galerinha, não se desespere. Lembre-se que cada quilo equivale a 10 à terceira, né? Então agora fica fácil, porque esse 100 você pode tratar como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 à terceira é 10 à quinta. Então a frequência é de 10 à quinta Hz. E o comprimento de onda é dado como 3,5 vezes 10 a menos 3 metros. Dessa forma, o tempo de persistência acústica, que é a permanência da sensação auditiva, né? O tempo que a gente precisa para distinguir dois sons desses mamíferos voadores é aproximadamente. Galerinha, como você sabe, a gente sempre trabalha com a mesma expressão. A velocidade do som vai ser igual a 2 vezes a distância, dividimos isso pelo ΔT. Veja que queremos saber quem é o intervalo de tempo, né? E assim, pessoas, a distância foi dada, que é de 5 metros, não se esquece, tá bom? Mas precisamos saber quem é a velocidade. O bom é que a questão deu para a gente frequência e comprimento de onda. Pela equação fundamental da ondulatória, a velocidade é justamente a multiplicação entre essas duas grandezas. O comprimento de onda, de acordo com a questão, é de 3,5 vezes 10 a menos 3 metros, enquanto a frequência é de 10 à quinta Hz. A nossa velocidade será, portanto, 3,5. A gente repete a base que é 10 e soma os expoentes. 5 mais menos 3, mais com menos é menos. 5 menos 3 vai ser 2. Então temos aqui 3,5 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Se você quiser, não há problema em se livrar da potência. 10 ao quadrado é 100 e 100 vezes 3,5 é a mesma coisa que 350 metros por segundo. A gente coloca esse valor, sabemos que a distância considerada aqui é de 5 metros e aqui é o nosso intervalo de tempo. Pessoinhas, veja só, vamos fazer aqui meios pelos extremos. O ΔT sobe, enquanto o 350 desce. Nosso ΔT vai ser então 2 vezes 5, que nada mais é que 10, por 350. Bacaninha. Pessoas, a gente pode cortar esse 0
com esse zero. E a seguir, basta que a gente resolva esta conta. Veja bem. A gente pega 1 e a gente divide aqui por 35. Veja que a gente coloca aqui um 0, aí coloca outro 0 aqui, aí coloca outro 0, aí aparece um 0 aqui. Por 3 vai passar, que é 105, então multiplica por 2, que aí vai dar 70. Aí sobra 30, aí baixa outro 0. Aí 35 vezes 10 passa muito, por 9 passa também. Então vai por 8, né, cara? Porque aí por 8 vai ser quanto, cara? Vai ser 350 menos 35 é 315, aí menos 35, aí seria a mesma coisa que 300 menos 20, né? Que dá 280, então sobra 20 e eu tô satisfeito aqui. Então, galerinha, quer dizer que o nosso ΔT vai ser aproximadamente 0,028 segundos. Logicamente que fica melhor se a gente aproximar para 0,03 segundos, que é justamente a resposta que consta na letra C de cirrose. Galera, o interessante é perceber que a persistência auditiva do morcego é pequena em relação à persistência do ouvido humano. Quer dizer, então, que o morcego ele percebe a diferença de dois sons muito mais rapidamente do que nós, seres humanos. Veja que a persistência auditiva do ser humano é de 0,01 segundo. Quer dizer, então, que nós demoramos praticamente 3 vezes mais que o morcego para distinguir dois sons dessas características aqui. Ok, pessoinhas? E aí, assim, pessoal, para que possamos encerrar a aula de hoje, vamos falar de um fenômeno muito legal e muito simples que é chamado de batimento. Pessoal, quando nós pegamos duas fontes sonoras emitindo frequências muito próximas, a gente pode escutar uma flutuação no volume do som. E o que significa esse termo? Flutuação no volume do som. É muito simples. Tem hora que você vai ouvir o som mais intenso, depois um pouco menos intenso, depois mais, depois menos. Ou seja, ora ele fica forte, depois fica fraco, depois forte novamente, e mais uma vez fica fraco, e assim sucessivamente. E essa é uma consequência direta do fenômeno chamado de interferência. E aí assim, pessoal, para que você possa compreender o batimento de uma vez por todas, eu peguei aqui 2 diapasões. Lembre-se que o diapasão é um instrumento utilizado para afinar outros instrumentos musicais. E o legal do diapasão é que o timbre dele é bastante característico. Para algumas oscilações, ele consegue vibrar com a frequência fundamental, que vimos na aula passada. Mas aqui eu pegarei 2 diapasões que vibrem com frequências ligeiramente diferentes. Dá para perceber que aqui embaixo nós temos uma frequência grande, né? Ou pelo menos uma frequência maior, pois temos mais repetições em menos tempo. Vemos também, né, que o comprimento de onda é pequeno, ou seja, a distância entre uma compressão do som e outra. Lá em cima, não. A distância entre uma compressão e outra é maior e, portanto, a frequência é menor. Lembre-se que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Porém, sendo essas frequências ligeiramente diferentes, distintas, existem alguns momentos em que as compressões ficam meio que sincronizadas. É como se você pegasse crista com crista ou vale com vale. Quando existe concordância de fase, dizemos que a interferência é construtiva. Existe aqui, portanto, um aumento de amplitude. E havendo um aumento de amplitude, temos um aumento na intensidade do som. Então, nesse momento em que essas fases concordaram, nós escutamos um som mais intenso. Pouco tempo depois, a gente pode perceber um som mais fraco. Afinal de contas, como você pode observar, temos aqui um encontro simultâneo
de uma compressão com uma rarefação. Seria, por exemplo, uma crista com um vale numa onda transversal. A interferência aqui é destrutiva e você escutará um som com amplitude menor. E diminuindo a amplitude, diminuímos a intensidade. Então, o batimento é justamente isso. É essa flutuação na intensidade do som. Tem hora que os sons combinados parecem mais fortes e tem hora que os sons combinados parecem mais fracos, beleza? E como é que a gente entende matematicamente a frequência pela qual esses batimentos acontecem? É muito simples de entender isso, pessoal. Para isso, eu vou utilizar uma comparação. Imagine que nós tenhamos duas pessoas percorrendo a mesma distância. E eu quero que elas percorram essa mesma distância no mesmo tempo total. Ou seja, elas partem do mesmo ponto e chegam até o mesmo ponto final ao mesmo tempo. Vamos dizer que uma pessoa é mais alta e uma pessoa é ligeiramente mais baixinha, de tal forma que a pessoa mais alta consiga dar passos mais largos e a pessoa mais baixa consiga dar passos mais curtos. É lógico que a pessoa que dá passos mais curtos precisará dar mais passos do que a pessoa mais alta para chegar ao mesmo tempo no ponto final. Vamos supor que a pessoa de pernas curtas tenha dado ao total 102 passos, enquanto a pessoa de passos ligeiramente mais largos precisou dar 100 passos no total. A pergunta é: quantas vezes ao longo desse percurso os passos dessas pessoas coincidiram no mesmo ponto de pisada no chão? Ora, uma matemática muito rápida vai mostrar para a gente que seria de 2 passos. Veja bem, se a pessoa que teve passos mais curtos deu 102 passos e a pessoa de passos mais longos deu 100 passos no total, então pelo menos 2 vezes ao longo desse percurso nós tivemos uma pisada no mesmo ponto, concorda? Afinal, eles precisam chegar lá no final ao mesmo tempo, ok? E veja, essas 2 pisadas coincidindo me dá uma ideia de frequência, concorda comigo? É a frequência com que esses passos coincidiram. E no caso de nossas ondas sonoras, seriam os momentos em que esses pulsos se coincidiram, de tal forma a assumir padrões construtivos, destrutivos e assim sucessivamente. Em outras palavras, se quisermos descobrir a frequência com que o batimento acontece, é só pegarmos a frequência maior e subtraí-la aqui com a frequência menor. Galerinha, isso é óbvio. Imagina, você tem aqui uma frequência maior de 85 Hz e você tem aqui uma frequência menor de 80 Hz. Essa subtração vai ser de 5 Hz. Quer dizer, então, que o batimento é percebido 5 vezes por segundo. Esse é o significado de 5 Hz. Beleza, gente? É legal também quando você analisa o batimento em corais, em que você tem uma linha de pessoas cantando determinada canção ou determinada melodia em determinada frequência. E aí você tem uma outra linha de pessoas que canta numa frequência ligeiramente maior. Você consegue perceber essa flutuação de uma maneira bem legal. Tem hora que parece que o conjunto parece ter um som mais forte e depois de um certo tempo, um som mais fraco. E assim, sucessivamente como havíamos descrito. O legal é que podemos tratar o batimento como se fosse uma nova onda, uma onda de amplitude variável. Veja que aqui em cima nós temos 2 ondas de frequências ligeiramente diferentes e há momentos em que essas frequências fazem
com que uma crista coincida com uma crista, um vale coincida com um vale, onde teríamos interferências construtivas, e há momentos também em que nós temos o encontro de uma crista com outro vale, por exemplo, como aqui, né? Em que a interferência seria destrutiva. Quando a gente analisa a variação da amplitude resultante dessas duas ondas, a gente tem um gráfico parecido com esse, beleza? Veja que a amplitude realmente é variável, né? A gente tem amplitudes altas, chega um momento em que a gente tem oposição de fase, a gente chega numa interferência destrutiva. Podemos, inclusive, destacar esses pontos notáveis daqui, né? Veja que temos crista com vale, interferência destrutiva, o som vai ficar fraco aqui, né? A amplitude aqui nula. Veja que depois a gente tem aqui interferência construtiva, crista com crista, né, gente? Então aqui experimentamos um som mais forte. E aqui temos mais uma vez a ocorrência de crista com vale. Mais uma vez, interferência destrutiva. O legal é que essa variação de amplitude, ela também descreve uma onda, como você pode ver. Ela é bem comportada, ela é periódica. E a frequência média desta onda é uma média aritmética entre a frequência da primeira onda mais a frequência da segunda onda aqui em cima, né? E a gente divide isso por 2, afinal são duas ondas, e essa é uma média aritmética direta, ok? Galerinha, não confunda essa frequência com a frequência que vimos na página anterior. Esta daqui está medindo a quantidade de vezes em que nós percebemos flutuações, enquanto esta frequência média analisa a frequência de oscilação baseada na variação da amplitude. Seria uma onda nova, uma onda resultante, digamos assim. Ok? Vamos lá para o último exercício de hoje. Um fenômeno bastante interessante ocorre quando duas ondas periódicas de frequências muito próximas, por exemplo, uma de 100 Hz e a outra de 102 Hz, interferem entre si. A onda resultante tem uma frequência diferente daquelas que interferem entre si. Além disso, ocorre também uma modulação na amplitude da onda resultante. Modulação essa que apresenta uma frequência característica f0. Essa oscilação na amplitude da onda resultante é denominada batimento. Pelos dados fornecidos, pode-se afirmar que a frequência de batimento, muito cuidado, queremos aqui a frequência em que nós temos a flutuação, né? Ou seja, vai ser a frequência maior, que nesse caso é F2, menos F1. Ele não quer a frequência da onda resultante, ok? Produzida na interferência entre as ondas de frequência F1 e F2 é. E aí fica muito simples. A frequência F2 é de 102 Hz e a frequência 1 é de 100 Hz. Note que essa diferença vai ser a mesma coisa que 2 Hz somente, que é justamente o que consta na letra D de diarreia. Galerinha, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um gostei e até a próxima aula!